Quando esta mulher foi enterrada, minutos depois, sua família descobriu algo terrível. E, 40 anos depois, algo trágico aconteceu. Ellen Stacy era uma garota comum que cresceu em uma família amorosa em Detroit. Ela era uma menina doce, com um coração gentil e um sorriso encantador. No entanto, ela sofria de epilepsia e estava constantemente lidando com ataques que aconteciam com frequência. Depois de cada episódio, Ellen esperava que isso não acontecesse novamente, mas sempre havia uma próxima vez. A pior parte era quando os ataques aconteciam em locais públicos. Demorou algum tempo até que ela encontrasse coragem para sair à rua novamente. No entanto, Ellen cresceu e se tornou uma jovem linda, trabalhadora e determinada a alcançar o sucesso. Logo que completou 30 anos, Ellen passou a viver em seu próprio apartamento, trabalhava em 2 empregos e avançava constantemente em sua carreira rumo ao sucesso. Apesar de todo o progresso, nunca se sabe o que o destino reserva. E um dia, Ellen se deparou com um desastre para o qual não estava, de forma alguma, preparada. Certa manhã, no verão de 1920, Ellen acordou exausta após trabalhar até muito tarde uma rotina diferente dos outros dias. Murmurou algo baixinho, como se falasse consigo mesma. Linhas de preocupação surgiram na testa dela enquanto ela tentava manter o foco. Finalmente, chegou ao escritório e sentou-se à sua mesa. Apesar do cansaço, começou a trabalhar imediatamente. Já era tarde quando, por fim, enviou seu trabalho para aprovação. Exausta, Ellen mal conseguiu chegar à porta de casa. Ao girar a chave na fechadura, quase caiu quando a porta se abriu. Largou a jaqueta no sofá e foi direto para a cama. No meio de tudo isso, esqueceu-se de fazer algo muito importante. Se ela soubesse que aquela noite mudaria tudo. Completamente exausta, Ellen esqueceu de tomar o remédio. Infelizmente, naquela noite, um pesadelo aconteceu. Ela acordou de repente, estremecendo e lutando para recuperar o fôlego e estava tendo outra crise epilética. Ao perceber o que estava acontecendo, Ellen conseguiu, com esforço, apertar o botão de alarme instalado acima da cama, na esperança de que os vizinhos ouvissem. Dessa vez, a sorte estava do seu lado, mas não por muito tempo. Quando os vizinhos escutaram o alarme, chamaram imediatamente os serviços de emergência e correram para ver como ela estava. Quando chegaram, bateram na porta, mas não houve resposta. Preocupados, arrombaram a porta e se depararam com uma cena terrível. A pobre Ellen havia sofrido um ataque e já estava inconsciente. Sem perder tempo, ela foi levada ao hospital, onde recebeu atendimento do Dr. Scott. Ao verificar seus sinais vitais, o médico não encontrou nenhuma atividade e, então, declarou Ellen como morta. Quando a notícia chegou até sua irmã, ela se recusou a acreditar. Continuava a ter esperança, como se tudo aquilo fosse apenas um pesadelo do qual logo despertaria. Ela ficou olhando com os olhos arregalados, fixos em nada, perdida em seus pensamentos, e lembrou-se do passado. Ellen não era apenas sua irmã, era também sua melhor amiga. Poucos meses antes, as duas haviam feito uma lista de coisas que gostariam de realizar juntas. O que será dos nossos desejos? Ela perguntou, enquanto lágrimas rolavam pelo seu rosto. Ela acreditava que tudo poderia ter sido diferente, se ela tivesse estado com a irmã naquela fatídica noite. Assim que a morte de Ellen foi anunciada, seu funeral foi marcado para as 11 horas da manhã. Foram necessários dias para que sua irmã, que morava em outra cidade, pegasse um trem para Detroit. Esse trem deveria chegar pouco antes do funeral, e a irmã de Ellen havia prometido estar lá a tempo. No dia do funeral, vizinhos, amigos e outros conhecidos se reuniram no cemitério, rodeando parentes, mas a irmã de Ellen estava atrasada. Após um longo período de espera, o padre continuou a cerimônia, esperando que ela se juntasse mais tarde. Depois do sermão, a irmã de Ellen ainda não havia chegado. Todos estavam visivelmente preocupados.
Como ninguém tinha certeza de quanto tempo mais ela levaria para chegar, decidiram continuar com os ritos fúnebres. O caixão de madeira foi lentamente baixado para o poço escuro, e a equipe da funerária começou a preenchê-lo com terra. Quando já haviam percorrido quase metade da distância, de repente, todos ouviram um grito alto. Era a irmã de Ellen, ela correu em direção ao túmulo. Eu tenho que ver minha irmã pela última vez. Minha querida Ellen. Ela lamentou, chorando desesperadamente. Ela se aproximou do padre e perguntou, com urgência, se poderiam levantar o caixão novamente. Deixe-me ver seu rosto uma última vez, ela exclamou, com a voz embargada pela dor. Todos sentiram pena dela. O padre realizaram uma breve reunião e decidiram atender ao pedido. O caixão de madeira foi retirado, e ninguém presente sabia o que estava prestes a acontecer. Um drama ainda maior estava prestes a se desenrolar. Assim que o caixão foi colocado no chão, o homem desatarrachou os parafusos, e um dos funcionários da funerária abriu a tampa. Neste momento, um rugido ensurdecedor ecoou. Em vez de ver o corpo morto de Ellen, ela estava viva. Quando o caixão foi aberto, Ellen se sentou e sorriu para sua irmã. Então, ela se virou para encarar todos. Na parte de trás, houve uma verdadeira aglomeração no cemitério. As pessoas sem saber como reagir. Todos correram em direções diferentes. Até o padre tentou escapar, completamente assustado. Pobre Ellen também estava confusa. Ela não entendia o que estava acontecendo, pois todos ao seu redor estavam agindo como loucos. Foi então que ela saltou do caixão e se juntou à corrida, o que só piorou a situação. Ellen, sem entender o que estava acontecendo, não se importava com quem estava perseguindo. Ela só queria voltar para casa, mas todos que cruzavam seu caminho simplesmente gritavam e fugiam aterrorizados. Eles pensaram que ela era um fantasma. Até o fim do dia, Ellen se trancou em casa, sem entender completamente o que estava acontecendo. Mas, ao perceber que todos começavam a gritar ao vê-la, ela soube que não tinha outra escolha senão ficar em casa. Foi apenas 2 dias depois que a irmã de Ellen finalmente criou coragem para voltar para casa e decidiu ficar perto dela. Ela contou tudo o que havia acontecido, e Ellen percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Na semana seguinte, Ellen reuniu coragem para compartilhar seu testemunho na igreja, mas estava com medo de como os padres reagiriam. No entanto, sua irmã pediu para ela não entrar em pânico, oferecendo todo o apoio e encorajamento. Naquela manhã, caminharam até a igreja em silêncio, com pensamentos diferentes fervilhando em suas cabeças. Quando se aproximaram da entrada, o último banco estava vazio, e elas se sentaram ali, aguardando o que estava por vir. Tudo estava indo bem, pois ninguém as tinha visto ainda, mas logo alguém as notou. Uma mulher idosa olhou para trás, ao ver Ellen, imediatamente gritou e saiu correndo da igreja. Outros paroquianos também começaram a correr, mas alguns ficaram, curiosos e incrédulos, observando a cena. Algumas dessas pessoas estavam ali por pura curiosidade, outras eram céticas, mas apenas algumas realmente acreditaram em Ellen. Quando as coisas finalmente se acalmaram, Ellen prestou seu depoimento, mas, na verdade, mesmo aqueles que haviam permanecido recusaram-se a abordá-la, ainda em choque e descrentes do que haviam presenciado. Eles ainda estavam lá, assustados. Mas Ellen ficou feliz por poder compartilhar sua história. Ela não era um fantasma. Os médicos simplesmente a haviam declarado morta por engano. No entanto, todos continuavam dizendo que ela logo voltaria para onde havia vindo. Mas Ellen sobreviveu a muitos desses céticos. No entanto, quando completou 70 anos, algo aconteceu. Depois de muitos anos de luta, Ellen finalmente aceitou sua realidade e fez o possível para viver a vida ao máximo, até que chegou a hora de partir. E dessa vez, ela sabia que nunca mais voltaria. Depois de 40 anos, Ellen, agora com 70 anos, adoeceu por um curto período e finalmente faleceu em 22 de maio de 1960. Fiquem agora com o próximo vídeo.
Margaret Wilson sempre se orgulhou de suas maneiras impecáveis. Criada dentro das rígidas tradições da velha Inglaterra, aprendeu desde cedo que tudo tinha seu lugar, e as pessoas também. Agora, aos 70 anos, ela desfrutava da tranquilidade que a vida lhe proporcionava, cercada de luxo e exclusividade. Dessa vez, escolheu um resort à beira-mar, um refúgio de sofisticação e requinte. O hotel era um verdadeiro paraíso. Jardins floridos, palmeiras balançando ao vento e um serviço impecável. Margaret sentiu-se imediatamente em casa. Para ela, não havia prazer maior do que relaxar em um ambiente onde cada detalhe refletia a ordem e o bom gosto que sempre prezou. Naquela tarde abafada, ela se acomodou em uma confortável espreguiçadeira à beira da piscina. Com um copo de bebida refrescante, observava o ambiente com satisfação. O silêncio era quebrado apenas pelo som da água e pelas conversas discretas dos hóspedes. Tudo estava perfeito. Até que ele apareceu. Um homem alto, de pele escura, entrou na piscina. Ele nadava tranquilamente, sem dar atenção a ninguém, apenas aproveitando a água refrescante. Para qualquer outra pessoa, seria apenas um hóspede comum. Mas para Margaret, aquela presença era um incômodo inaceitável. Uma irritação crescente tomou conta dela. Seu rosto se contraiu em desaprovação, os dedos apertaram o copo de limonada. Como alguém assim podia estar ali, desfrutando do mesmo luxo que ela? Em sua visão de mundo, certas pessoas simplesmente não pertenciam a determinados lugares. E então, sua indignação transbordou. Levantou-se abruptamente com a voz trêmula de raiva, expressou seu descontentamento em alto e bom som. Os veranistas ao redor congelaram. Alguns trocaram olhares desconfortáveis, enquanto outros balançaram a cabeça em reprovação. Mas ninguém disse nada. O silêncio pesado caiu sobre o local, como se todos esperassem para ver o que aconteceria a seguir. O homem parou de nadar e olhou para Margaret. Seu olhar não era de raiva, nem de surpresa, era de incredulidade. Por alguns segundos, ele permaneceu em silêncio, como se tentasse compreender como, em pleno mundo moderno, alguém ainda podia agir daquela maneira. Então, sem pressa, saiu da piscina. Pegou sua toalha, lançou-lhe um olhar calmo quase solidário e se afastou. Margaret, no entanto, não se sentiu vitoriosa. O peso do olhar dele ficou com ela por mais tempo do que gostaria. Na manhã seguinte, ao acordar, sentiu uma leve inquietação, mas logo afastou o sentimento. Tinha feito o que era certo. Pelo menos, era nisso que queria acreditar. Mas então, foi chamada à recepção. Lá, o gerente do hotel a aguardava com uma expressão fria e impassível. Sem rodeios, informou que sua estadia havia chegado ao fim. Margaret arregalou os olhos, surpresa. O que quer dizer com isso? Perguntou, indignada. Significa que a senhora não é mais bem-vinda aqui. Suas malas já foram preparadas. Pedimos que deixe o hotel imediatamente. Ela abriu a boca para protestar, mas a resposta que recebeu foi um golpe inesperado. O homem que ela insultara na piscina não era um hóspede qualquer. Era Jonathan Williams, o dono do hotel. Margaret sentiu um frio percorrer sua espinha. Seu coração acelerou, as mãos tremiam. Pela primeira vez em anos, sua confiança vacilou. Ela queria dizer algo, justificar-se, mas percebeu que não havia palavras que pudessem mudar o que havia feito. Do lado de fora, suas malas já estavam prontas. Restava-lhe apenas partir. Quando a porta do hotel se fechou atrás dela, um sentimento desconhecido a tomou por completo. Não era a expulsão que doía, nem a humilhação pública. Era algo mais profundo. Pela primeira vez, Margaret Wilson percebeu que as crenças que carregara com tanto orgulho durante toda a vida haviam sido a causa de sua ruína. E, pela primeira vez, ela se perguntou se havia passado todos esses anos vivendo em um erro. Margaret caminhou lentamente até o táxi que a esperava na entrada do hotel.
O motorista, um homem de meia idade com olhos gentis, notou sua expressão sombria, mas não disse nada. Apenas colocou suas malas no porta-malas e abriu a porta para ela. Enquanto o carro percorria as ruas ensolaradas do litoral, Margaret olhava pela janela, mas não via a paisagem. Sua mente estava distante, presa em um turbilhão de pensamentos que nunca antes haviam atravessado sua cabeça. Quantas vezes em sua vida ela havia afastado pessoas? Quantos olhares de desaprovação ela já lançou? Quantos momentos como aquele ela havia provocado, sem jamais sentir as consequências? Uma sensação incômoda apertou seu peito. Não era apenas arrependimento, era algo novo, algo que ela não sabia nomear. Um desconforto que vinha do reconhecimento tardio de que o mundo havia mudado, mas ela havia se recusado a mudar com ele. O carro parou diante da estação de trem. Margaret desceu e agradeceu ao motorista com um aceno de cabeça. Pegou suas malas e seguiu para a plataforma, sentindo-se estranhamente pequena diante da imensidão do mundo à sua volta. Enquanto esperava pelo trem, um jovem casal conversava animadamente ao seu lado. Riam e trocavam olhares carinhosos, sem se preocupar com o que os outros ao redor pensavam. Pela primeira vez, Margaret se perguntou como teria sido sua vida se tivesse permitido a si mesma enxergar o mundo com outros olhos. O apito do trem ecoou, e ela respirou fundo. Talvez ainda houvesse tempo para aprender. Mas aprender exigia mais do que arrependimento. Exigia ação. Margaret subiu no trem e encontrou um assento junto à janela. Conforme a locomotiva ganhava velocidade, ela se permitiu revisitar lembranças de sua juventude. Seus pais, sua educação rígida, os jantares formais, os olhares reprovadores para qualquer um que fugisse ao padrão estabelecido. Como havia sido moldada para ver o mundo de uma única maneira. No vagão, uma mulher negra lia um livro ao seu lado. Pela primeira vez, Margaret sentiu vontade de puxar conversa, entender um pouco mais sobre outra realidade. Mas hesitou. A mulher, notando seu olhar, sorriu educadamente. Margaret respirou fundo e, com um gesto tímido, retribuiu o sorriso. Talvez aquela fosse sua primeira pequena mudança. Durante a viagem, Margaret continuou a observar a mulher ao seu lado. O livro em suas mãos parecia uma biografia. Criou coragem e de maneira quase tímida, comentou. Parece uma leitura interessante. A mulher levantou os olhos, surpresa, mas sorriu gentilmente. Sim, é a história de Mary Seacole. Já ouviu falar dela? Margaret balançou a cabeça, envergonhada. E então, por pura curiosidade, começou a ouvir. A conversa se desenrolou de maneira inesperada. Pela primeira vez em muito tempo, Margaret se viu ouvindo mais do que falando. E, conforme a viagem avançava, percebeu que o mundo era muito maior do que sua visão limitada permitia enxergar. Quando o trem finalmente chegou ao seu destino, Margaret sentiu que, embora ainda não soubesse exatamente como, algo dentro dela havia mudado para sempre. Mas não terminou ali. No caminho para casa, ela passou por uma praça onde crianças brincavam, casais caminhavam de mãos dadas, pessoas de todas as origens dividiam o mesmo espaço com naturalidade. Em outro tempo, Margaret teria passado por ali sem notar nada. Mas agora, cada cena parecia contar uma história diferente, uma que ela nunca tinha aprendido a ouvir. Dias depois, em sua própria casa, rodeada pelos móveis antigos e pelas lembranças de uma vida inteira vivida com regras rígidas, Margaret tomou uma decisão ousada. Escrever uma carta. Não para o gerente, não para se desculpar com o dono do hotel, isso ela já sabia que não mudaria nada. Ela escreveu para si mesma. Uma carta de confissão. Uma carta de promessas. Uma carta de libertação. Prometeu tentar, dia após dia, olhar o mundo com menos julgamento. Fazer perguntas ao invés de emitir opiniões. Ouvir mais. Reagir menos. Caminhar entre as pessoas, ao invés de observá-las de cima. E, pela primeira vez, Margaret chorou.
Não de vergonha, mas de alívio. O fardo do orgulho, que ela carregara por toda a vida, começava a se dissolver. E no lugar dele, nascia algo novo. A humildade de recomeçar. Nos meses que se seguiram, Margarete passou a viver de maneira mais simples. Deixou de frequentar os hotéis de luxo e passou a viajar por pequenas cidades, onde podia se conectar com pessoas de diferentes histórias. Descobriu o prazer de conversar com gente comum. Donos de cafés, costureiras, músicos de rua, jovens sonhadores. Ela começou a enxergar o mundo de uma nova forma mais humana, mais generosa, mais rica em diversidade. Aos poucos, foi criando amizades sinceras, sem julgamentos, baseadas na empatia e no respeito. Margarete aprendeu a valorizar as pequenas coisas. O cheiro de pão saindo do forno, o som das risadas infantis num parque, o gesto gentil de um estranho. E, com cada novo dia, sentia-se menos presa ao passado e mais aberta ao presente. Ela não podia mudar quem tinha sido, mas podia escolher quem queria ser a partir dali. E isso era libertador. Pela primeira vez em décadas, Margarete sentia-se verdadeiramente viva. O que acharam desta história? Deixem aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até a próxima história.